Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um programa, Uma Bênção em Cada Lar. Um programa que tem por objetivo ensinar a palavra de Deus e entoar louvores ao seu santo nome. E hoje nós louvamos a Deus ao som do piano, o hino Que Amor é Esse? Não é um amor compreensível pelos homens, mas um amor que só Deus tem e só Ele compreende. E nosso tema de hoje é sobre José. José e o seu chamado extraordinário. Esse é o nosso título. E nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Mateus. No capítulo 1, no versículo 20 e 21, que diz assim: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Vamos refletir sobre a vida desse homem que atendeu o chamado de ser o pai adotivo do nosso Senhor Jesus. E o nosso título, recapitulando para você, José e o seu chamado extraordinário. José, ele veio da tribo de Judá. Ele era descendente da linhagem de Davi. E ele não foi o pai biológico de Jesus. Conforme dissera, José foi o pai adotivo de Jesus, o Filho de Deus. O pai que o educou, o pai que o ensinou o ofício da carpintaria. Naquela época, a profissão ela era passada de pai para filho. E como era carpinteiro, ensinou a Jesus, o primogênito, a sua profissão. José era exemplo de homem justo e íntegro, que se deixou guiar pela fé. Pensar no homem que foi José nos emociona, nos tira o fôlego, pois estava desposado de Maria. E Maria fora escolhida por Deus para conceber em seu ventre o Deus homem, o Filho de Deus. Nesse tempo, José estava comprometido, desposado com Maria, mas ainda não haviam se unido pelo casamento. Quando soube da gravidez de sua noiva, ao invés de expô-la, intentou deixá-la. Ele não quis expor sua noiva e procurou anular o casamento secretamente, a fim de preservar sua imagem. Como homem justo e íntegro que era, sentiu a amargura, sentiu o seu ego ferido por pensar no que acontecera com Maria. A Bíblia diz que intentou deixá-la secretamente no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 19. José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Na cultura fechada, onde Jesus escolheu nascer, é bem diferente da cultura ocidental. José e Maria estavam desposados, comprometidos no casamento, mas ainda não se conheciam no sentido do relacionamento, na união matrimonial. Agora, assumir o filho de Maria o estaria expondo perante toda a sociedade. E por isso, José estava ponderando sobre a sua intenção de deixá-la.
ocultamente. Mas foi justamente nessa hora que Deus, através do seu anjo, lhe envia uma mensagem divina, que está descrita no livro de Mateus, capítulo 20 ao 23, capítulo 1, versículo 20 ao 23. E projetando ele isto, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ao ouvir a mensagem divina dita pelo anjo, creu. E não somente creu, mas também temeu e atendeu o chamado, atendeu sua missão com amor e temor. Despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. E recebeu sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, e pôs-lhe o nome Jesus. Está escrito em Mateus, capítulo 1, versículo 24 e 25. Durante todo o período da concepção, José ficou ao lado de Maria, pois temia e honrava aquele que estava em seu ventre. Que chamado, que fé, que perseverança! José tinha certeza que estava fazendo a vontade de Deus. Era um homem temente. Um homem temente e que conhecia as Escrituras. A prova disso é que quando o anjo lhe falara, citou a profecia descrita pelo profeta Isaías no capítulo 7, versículo 14, que diz: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. José era conhecedor das Escrituras. José ouviu uma voz mansa, mas porém uma voz firme, lhe passando a confiança de que aquela gravidez vinha da parte do Senhor. Por isso, recebeu a mensagem com fé e certeza. A princípio tentou fugir, para não infamá-la. Mas ao ouvir a mensagem divina, venceu o medo e a desaprovação dos parentes, dos amigos e de todos os seus conhecidos. Quando Deus escolheu Maria, Deus também escolheu José. Deus não escolheria qualquer homem, mas alguém habilidoso, alguém gentil, sincero, íntegro e justo para educar o seu filho aqui na terra. Deus escolheu um homem de caráter. Ainda que o acontecimento tenha abalado a sua estrutura, a sua fé, o seu senso de justiça, José não decepcionou. Foi firme na decisão de aceitar e receber a mensagem de Deus enviada através do seu anjo. Foi acolhedor e corajoso, assumindo Maria como sua esposa. Poderíamos pensar dentro de nós, por que Deus não escolheu um casal já casado e que ainda não tinha filhos?
Aos olhos humanos, seria algo natural e não haveria nenhum constrangimento. Mas para cumprimento da promessa, da profecia messiânica, o Filho de Deus nasceria não da semente humana, mas de uma virgem. O nosso Deus faz coisas tremendas, coisas surpreendentes. E o nosso Deus, ele quebra a exuberância da religião e ele quebra a resistência dos preconceituosos. Só aquele que está no Espírito, com seus sentidos aguçados para Deus, consegue ouvir e alcançar o sobrenatural de Deus para a sua vida. José acatou o chamado. Um chamado extraordinário. Acatou o chamado extraordinário de Deus de se tornar o pai adotivo de Jesus. É preciso crer no chamado de Deus. É preciso crer no chamado, pois Deus continua falando. Tenha certeza que de alguma forma, de alguma maneira, Deus está falando. E o que realmente importa? O que realmente importa é atender ao seu chamado. Ao receber a missão de Deus, José não temeu o que as pessoas iriam dizer, o que as pessoas iriam pensar, o que as pessoas iriam falar dele. José criou e educou o Filho de Deus com amor e carinho, ensinando-lhe todos os dias o caráter da integridade, da obediência, a responsabilidade da honrosa profissão para manter o sustento do lar e dos seus irmãos menores, porque cabia a Jesus, como filho mais velho, na falta do pai, trazer o sustento para a mãe. Por isso, quando pregado na cruz do Calvário, passa a João a responsabilidade dos cuidados da sua mãe. Está escrito no livro de João, capítulo 19, versículo 26 e 27. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois, disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Ainda que esse filho não tenha saído das suas entranhas, José não recusou criá-lo e educá-lo no temor do Senhor. Não entendia os propósitos de Deus, não sabia o que haveria de acontecer no futuro, mas cumpriu o papel de pai e honrou a criança como seu próprio filho. Passou dias sombrios, dias de perseguições, de adversidades, mas resistiu todos os constrangimentos, dúvidas e muitas mais coisas que não temos como imaginar. E sabe por que ele resistiu? Porque todos os dias ele estava ao lado da vida. Todos os dias ele estava ao lado do imensurável amor. A cada manhã o amor e a misericórdia o renovava. Ele estava ao lado do próprio Deus em forma de homem. Deus se fez homem para cumprir a profecia e dar a sua vida, seu sangue precioso, para perdão dos pecados de cada um de nós
inclusive do próprio José. Todos os dias, essa vida, esse Deus, num corpo de menino, estava ao seu lado, sendo ensinado por ele. José ensinou tudo de um bom que um pai pode ensinar a um filho. Que nobre e extraordinário esse chamado. José teve a honra e o privilégio de cuidar de Jesus desde a sua infância. Presenciou seus primeiros passos, suas primeiras palavras. Com certeza se admirava, amava, sorria quando via Jesus tão criança, aprendendo tudo tão rapidamente, a fala, o equilíbrio para caminhar, a gentileza natural, o respeito aos pais e às pessoas. Podemos pensar numa criança com um QI avançado, que hoje os médicos diriam, ele é um superdotado. É assim que imaginamos Jesus. Jesus era ensinado por José e ele aprendia tudo rapidamente. José não precisava ensinar 2 vezes, pois Jesus era aplicado e inteligente. José obedeceu seu chamado. Um chamado difícil de executar, mas um chamado que soube honrar com nobreza, dignidade e amor. A prioridade de José foi exercer o ministério de educar e proteger o menino concebido por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Sendo seu pai terreno, sem se importar com o que as pessoas pensavam ou falavam a seu respeito. Façamos como José. Façamos como José, creia no agir de Deus, na palavra de Deus, escolha exercer o chamado de Deus, ouça a sua voz, porque Ele fala como quer e Ele usa quem Ele quer. Priorize a boa obra. Priorize a missão de Deus. O chamado de Deus, por mais difícil que pareça ser, execute, priorize. Pois a palavra afirma em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, assim: Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, transbordem em toda a boa obra. Vale a pena atender ao chamado de Deus. Que Deus seja louvado. Você que está aí, atenda ao chamado de Deus, de divulgar a sua palavra, porque o mundo precisa ouvir a mensagem messiânica, porque só Jesus tem o poder para salvar. Então, faça a sua parte, compartilhe, comente, dê o seu like, porque isso faz com que o aplicativo entregue para mais pessoas. E você pode estar entregando para alguém necessitado e ganhando essa alma para Cristo. Através dessas mensagens, através desse programa, uma bênção em cada lar. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.